E aí galera, eu sou o Daniel, do nono período de Engenharia de Produção, sou experiente, participei do grupo durante 3 anos. Vou explicar para vocês agora nessa videoaula o iniciozinho de cálculo 1, a gente vai começar a entender melhor. Então eu peguei uma questão aqui, bem legal para a gente começar a entender o conceito de limite. A questão é a seguinte, pede para encontrar as assíntotas verticais, ou as assíntotas da função tangente de x. Então, eu vou usar aqui uma relação que a gente conhece. A gente sabe que das relações trigonométricas, a tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, a gente vai usar essa relação para ficar mais simples. E eu vou usar também aqui, eu vou colocar ao lado o ciclo trigonométrico para a gente ir raciocinando melhor. Então, esse eixo representa os valores do cosseno, esse eixo representa os valores do seno. E aqui a gente começa a contar o argumento da função nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, nesse ponto aqui o argumento é 0, o arco é 0, nesse ponto π sobre 2, nesse ponto meia volta completa π, nesse ponto 3π sobre 2 e aqui novamente a primeira volta completa 2π. Então, se ele continuar nesse sentido, a gente vai dando diversas voltas ao redor desse ponto. O que é que a gente sabe também? Que nesse ponto aqui, ó, no extremo do ciclo trigonométrico, o cosseno vale 1, nesse ponto aqui o cosseno vale menos 1. Nesse ponto e nesse, o cosseno vale 0. Já para o seno, nesse ponto o seno vale 1, nesse ponto o seno vale menos 1 e nesse ponto, nesses dois pontos, o seno vale 0. Então vamos aqui pensar comigo, quando é que a gente tem uma assíntota vertical? Ou uma assíntota, nesse caso uma assíntota vertical. A assíntota vertical é aquele valor de x que quando x está tendendo a um determinado valor, a função cresce ou decresce indefinidamente. Então vamos pensar aqui comigo. A gente tem que a função tangente de x é igual a seno sobre o cosseno. Então, quando é que a gente vai ter assíntotas? Quando o denominador dessa função for para 0, tender a 0. Então, vamos aqui pensar comigo. Para a gente descobrir as assíntotas verticais, a gente vai usar uma ferramenta que a gente já viu nas aulas, que são os limites laterais. Então, eu vou pensar aqui comigo. Eu quero saber qual é o limite da tangente, só que a tangente entrar nessa relação eu vou colocar dessa forma: seno de x sobre cosseno de x. E ó, se a gente observar o ciclo trigonométrico, a gente vai ver que tanto nesse ponto como nesse ponto e nos arcos múltiplos desses arcos aqui, ó, o cosseno vai para 0. Então eu vou começar a analisar nesse ponto. Então eu quero saber, por exemplo, qual é o limite lateral quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, ou seja, quando x se aproxima de π sobre 2 por valores inferiores a π sobre 2. No gráfico, aqui no ciclo trigonométrico, o que é que está acontecendo? O nosso x está formando esse arco aqui, ó. Então, ele está se aproximando de π sobre 2 por valores inferiores a π sobre 2. Então, o que é que está acontecendo? O seno, quando o arco está se aproximando de π sobre 2, o seno está se aproximando de 1 positivo. E quando o arco, o x, está se aproximando de π sobre 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores que π sobre 2, então ele está saindo de 0 e está indo para π sobre 2, o cosseno tende a 0, mas por valores positivos. Então, o que é que está acontecendo? Na prática, a gente está dividindo 1 positivo por um valor muito próximo de 0, só que também positivo. Nesse caso, a gente representa dessa forma. Então, o limite lateral de seno de x sobre cosseno de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, tende ao infinito. Lembrando que isso aqui não significa que essa função tem limite, e nem tampouco esse símbolo aqui significa um número. A gente sabe que infinito ou menos infinito representa justamente um conceito um pouco abstrato, não um número. Então isso aqui não quer dizer que esse limite existe, é só uma forma especial da não existência do limite. Então, vamos tentar entender um pouquinho, mais uma vez. O x, ou o arco da função, o argumento da função está se aproximando de π sobre 2, mas nessa primeira análise, ele está se aproximando de π sobre 2 pela esquerda. Então,
por valores menores que π sobre 2. A gente olhou aqui no ciclo trigonométrico que isso corresponde a mais ou menos esse intervalo aqui, ó, esse pontinho. Então, o x está tendendo a π sobre 2, o nosso seno está indo para 1 e o cosseno está indo para 0, só que por valores maiores que 0. No segundo caso, se a gente for calcular o limite de seno de x sobre cosseno de x, quando x tende a π sobre 2 pela direita, ou seja, por valores maiores que π sobre 2, a gente vai observar uma pequena diferença. Vamos ver aqui comigo. Então, no nosso ciclo trigonométrico, essa segunda situação aqui seria o mesmo que a gente imaginar que o x está se aproximando de π sobre 2, só que por valores maiores que π sobre 2. Então, o que é que está acontecendo aqui na prática? A nossa função seno está ali, ó, próximo de 1. Agora, começando a decrescer. Então, ele passou por 1 e agora ele está começando a decrescer, mas ainda está no valor próximo de 1. Já a nossa função cosseno, ela está saindo de 0 e ela está indo para menos 1. Ela está saindo de 0 aqui nesse ponto, ó, e ela está indo para menos 1. Então, o que é que está acontecendo? O seno está indo para um valor próximo a 1 positivo, mas o cosseno está indo para um valor próximo a 0, só que negativo. Então, na prática, o que a gente está fazendo? Está dividindo praticamente 1, aproximadamente 1 positivo, por um valor muito pequeno, infinitamente pequeno, muito próximo de 0, só que negativo. Quando a gente dividir esse valor positivo por esse valor negativo, a gente vai obter essa expressão aqui. Mais uma vez, isso não significa que o limite existe. É, na verdade, uma forma específica ou especial da não existência do limite. Mas então, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa situação aqui no gráfico. Então, eu vou plotar aqui, ó, um gráfico, é o argumento da função, aqui é a função f de x, que é a nossa tangente de x. Vou colocar aqui um valor específico, então aqui é 0. Aqui é o valor π sobre 2, π, 3π sobre 2, uma primeira volta, ou seja, 2π, e assim sucessivamente. O ponto que a gente está analisando primeiramente é esse ponto aqui. Então, eu vou traçar uma reta aqui, ó, nesse ponto, e a gente vai analisar o seguinte: quando o x está tendendo a π sobre 2 pela esquerda, o que é que significa? Que o x está se aproximando dessa reta aqui, por aqui, ó, por valores inferiores a π sobre 2. O que é que está acontecendo com a função? A função está ficando infinitamente grande, ela está indo para o infinito positivo. Então, essa situação aqui, ela é expressa mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, a função está se aproximando muito dessa reta, só que ela está ficando cada vez maior. Como é que vai se comportar essa função se a gente voltar um pouquinho aqui, ó? Quando o argumento da função é 0. Se a gente olhar aqui no ciclo trigonométrico, quando x é 0, o nosso seno vale 0, o cosseno vale 1. Então, nesse ponto, a gente tem 0 dividido por 1, que é 0. Então, nesse ponto, a nossa função vai estar fazendo 0. Então, essa nossa função está fazendo alguma coisa assim. Então, essa é a primeira situação que a gente analisou aqui, o limite lateral pela esquerda. Se a gente analisar graficamente o limite lateral pela direita, o que a gente vai observar? Quando o x está se aproximando de π sobre 2 pela direita, ou seja, por valores maiores que π sobre 2, então seria uma coisa como a nossa função está se aproximando por aqui, ó, a função tende ao menos infinito. Então ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está fazendo isso aqui, ó. Quanto mais o x se aproxima de π sobre 2 pela direita, menor a função fica, ou seja, menor o valor da função. Então, se a gente observar aqui também no ciclo trigonométrico, nosso próximo ponto de referência é o π. Então, π é a primeira volta. Então, nesse ponto aqui, o que está acontecendo? O cosseno vale menos 1 e o seno vale 0. Então, quando a gente dividir 0 por menos 1, a gente vai ter 0 mais uma vez. Então, quando o arco da função vale π, a função passa por 0 novamente. Se a gente observar, se fizesse isso para esse valor aqui, ó,
a gente teria essa mesma situação, a função crescendo indefinidamente nesse lado e decrescendo indefinidamente neste outro. Então, o que é que a gente obtém a partir dessa análise? Que esses pontos aqui, ó, quando x igual a π sobre 2, quando x igual a 3π sobre 2, é o que a gente chama de assíntotas verticais. Então, x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical, x igual a 3π sobre 2 é outra assíntota vertical. Se a gente considerasse a primeira volta aqui, então a gente tem uma volta completa e veio mais uma vez para cá. Então esse arco aqui seria 5π sobre 2, que também seria uma assíntota vertical. E assim sucessivamente. Então, sempre que a gente tiver essa expressão aqui, ó, sempre que a gente tiver x igual a n vezes π sobre 2, onde n é um inteiro ímpar, nós teremos uma assíntota vertical, que representa graficamente essa reta aqui, ó, essas retas, onde a função tende a ela, mas não chega a tocá-la. Então, são as assíntotas verticais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido essa questão. Para mais aulas como essa, curta o canal do PEC no YouTube, acompanhe os vídeos que vão saindo e muito obrigado pela atenção.